Boa noite, pessoal. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Haverim. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom a todos. Estamos começando mais uma Parashá, na qual se intitula Parashá Reie, ou seja, minha vida é Sara, ou a vida de Sara. Essa paraxá, ela até é bem propícia para o dia de hoje, né, já que o mundo secular está aí comemorando, ou honrando, melhor dizendo, perdão, os seus entes queridos, né, os que já morreram. E isso não é algo que seja reprovado pelas Sagradas Escrituras, não. É algo que até a Torá ensina. Os nossos patriarcas, eles honravam, né, constantemente os seus mortos. Isso não é nada de pagão, não. Yeshua, ele fala, né, que deixa os mortos enterrarem os mortos, mas ele está ali falando em uma conotação totalmente diferente do que seja honrar pai e mãe, ou honrar os nossos entes queridos. O que não se pode acontecer é idolatrar essas pessoas, né, que morreram, ou achar que elas estão vivas em outro plano espiritual, como eles falam. Não, elas estão mortas. Mas o que a gente deve honrar são as boas atitudes dessas pessoas. Aquelas que não foram boas, eu acho que não necessitam de honra, né? E sim de uma observação, para que nós não caiamos, né, no mesmo erro deles. O que tem acontecido com muita gente hoje. Tantos exemplos, né, e as pessoas não se apegam a essas coisas, a esses exemplos, para não praticarem os mesmos erros. E isso é algo, né, que nós vamos trazer um pouco hoje na Parashá Sara, né, a vida de Sara. Reie. Sara Reie. A Parashá, ela começa no capítulo 23 de Gênesis. Vamos ver um pouco do que os sábios dizem sobre a Parashá, né, e nós depois vamos começar a estudar versículo por versículo dessa Parashá. Não é de se surpreender que o Eterno, ele dedicou uma porção especialmente às mulheres, a Sara, porque ela foi uma grande mulher. E o que é que os sábios nos contam sobre a morte de Sara, né? No final da Parashá passada, a Torá registra o nascimento de Rívika. Rívika é Rebeca, a futura mulher de Isaac, né, antes da morte de Sara. Ou seja, Rívika, ela nasce antes de Sara morrer. O que é que os sábios entendem com isso? O que é que eles dizem, né? Que uma pessoa justa não é tirada deste mundo até que o seu sucessor ou a sua sucessora tenha nascido. Isso quebra a tal da reencarnação, né? A reencarnação já diz ao contrário, que o outro só nasce depois que um morre. Como indica o versículo de Mishlei, né? 1:5. Aquele versículo lá do Salmos 1:5, né? Ele diz o seguinte: o sol nasce e o sol se põe antes
Antes ainda que o sol de Sara se pusesse, o sol de Rivca começou a brilhar, irradiando sua luz. Mishle não é Salmos, tá? Mishle é Cântares, Provérbios e Cântares. Como Sara faleceu, o anjo mau. Agora eles vão para Midrash, né? Vão contar Midrash, que Midrash ela é uma parábola, né? Nos ajuda a entender como as coisas aconteceram, né? Durante os versículos da Torá. Então vamos para a Torá, depois a gente vem para Midrash. E foi a vida de Sara, capítulo 23, a partir do 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Nós temos aí os períodos da vida de Sara, né, que são 100, 20 e depois 7, que dá mais uma midrash muito boa, ou seja, uma visão do futuro muito legal, né? Porque nossa vida, né, principalmente das vidas daqueles que entregam sua vida ao Eterno, em propósito do Eterno, elas são divididas por etapa, né? Por exemplo, a vida de Moisés ela foi dividida em 3, né, 40, 40 e 40, tanto que, né, a soma dos anos de Moisés dá 120 anos. E quando você vai para a raiz do nome de Moshe, né, no hebraico, Moshe, no egípcio, né, transliterado para o hebraico, Moshe, né, a raiz dele dá 120, né, ou seja, dá 3, 120, 1 mais 2, 3, zero não vale nada, 1 mais 2, 3, ou seja, o nome de Moshe, a raiz é 3, né, que consequentemente, né, indicando o período, os tempos, a divisão da vida de Moisés, né? Passou 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, na terra de Midian, e depois mais 40 anos, né, peregrinando pelo deserto, depois de libertar o povo. Não tem para onde correr, isso é raiz, isso é gemátria, né? Isso é o selo, é o microscópio, né, para entender os versículos da Torá, né, a linguagem da Torá, porque a Torá, o estudo da palavra, ele é dividido em 4 etapas, né? Isso já é um outro assunto. E morreu Sara, versículo 2, em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Hititas, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Então, o que é que os sábios nos contam a respeito da morte de Sara? Como que isso se sucedeu? Como Sara faleceu? O anjo mau, ou Satã, apareceu a Sara depois que Abraão partiu rumo ao Monte Moriá com Isaac para oferecê-lo em sacrifício. Satã tinha o aspecto de homem comum, uma pessoa comum. Suas roupas estavam empoeiradas, como as de um viajante que anda pelas estradas. Contou a Sara: encontrei-me com meu marido, Abraão. E você não, ou com seu marido, desculpe, encontrei com seu marido, Abraão. E você não imagina o que este estava fazendo, o que ele estava fazendo. Construiu Misbear,
né, que é altar, né, Misbear, e pôs seu filho Isaac sobre ele. Isaac chorava, implorava por piedade, mas Abraão se recusou a atender às comoventes súplicas de Isaac. Lembrando que Isaac, na época do sacrifício, né, ele estava com 37 anos. Bom, não vamos esquecer disso, ele já era um homem perfeito. Amarrou as mãos e os pés do filho e o matou. A Sara começou a chorar. Quem é que aguenta ouvir a notícia dessa? Pôs cinza sobre a cabeça. Meu filho Isaac, exclamou ela. Quem dera tivesse morrido em seu lugar. Mesma coisa de Davi. Mas me sinto confortada e consolada porque sei que cumpriste a palavra do eterno Hashem. É justo em tudo o que faz. Ou seja, ela não se abalou com a perda, mas se confortou pelo resultado. Mesmo que meus olhos derramem lágrimas, meu coração está feliz, porque Abraão ter obedecido a ordem de Hashem. Sara desmaiou de emoção, mas logo depois se sentiu melhor. Disse às servas: viajarei a Hebron para descobrir alguma coisa mais sobre o que ocorreu com Isaac. No caminho, Sara perguntava a todos que encontrava: vocês viram Abraão e Isaac? Mas ninguém soube lhe dizer nada. Quando Sara chegou a Hebron, Satã voltou a aparecer-lhe a outra vez e disse a ela: antes eu menti. Aquilo ali foi uma mentira que eu contei. A verdade é que, embora Abraão tenha amarrado seu filho Isaac sobre o altar, não o matou, afinal. Sara ficou tão feliz, né, que teve um infarto nessa hora. Ela, simplesmente, a felicidade dela foi tão grande que ela acabou morrendo por conta dessa notícia. Ou seja, se ele não conseguiu ceifar a vida dela, né, pela dor, ele conseguiu pela alegria. E o que os sábios dizem é que os anjos sempre estão ao nosso redor, né, nos protegendo da morte, né, e a nossa comunhão com o Eterno é quem nos livra, né, da morte. E com essa alegria, Sara se distraiu um pouco, e foi aí que Satã, né, conseguiu ceifar a sua vida. Mas isso é Midrash. Isso é Midrash, isso é que os sábios contam, né? A gente não leva muito em conta, mas que ajuda muito, né? É sabido que anjos apareciam constantemente para eles e eles não se espantavam com essas aparições. Sara, ela foi a primeira das 4 matriarcas fundadora, né, da nação judaica. Foi uma das 7 profetisas conhecidas, né? As 7 profetisas foram elas: Sara, Miriam, a irmã de Moshe, Devorá, a juíza, chamam de Débora, né? Hanã, a mãe do profeta Shemuel, Ana, né? Hana, Abigail, a esposa do rei Davi, uma das esposas dele, e Hulda, que profetizava para as mulheres, né, na época em que Yemiarro profetizava para os homens. E a última rainha Esther, também foi uma profetisa. Vamos voltar aos versículos para continuar a leitura. Abraão diz que estrangeiro sou e pretende comprar essa gruta. Ele pretende comprar uma terra, né?
para que ele sepultasse a mulher. E responderam os filhos de Et, os hititas, né, a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Ou seja, toda a terra, ela era abençoada, né, pela presença de Sara e pela presença de Abraão. Então eles sabiam disso. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zorra, que ele me dê a cova de Macpela, a duplicação, né? Ou seja, Macpela quer dizer duplo, né? Que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança no meio de vós. Parar aqui no 10. Vamos lá ver o que os sábios dizem sobre isso. Essa gruta de Macpela, né, recebeu este nome, gruta de Macpela, quer dizer gruta dos duplos, né, ou dupla. Né. Macpela tem a mesma origem de Cafu, que significa duplo. Né. Cafu. O que era duplo nesta gruta? Há muitas explicações abaixo. Encontramos algumas delas. Primeiro, havia um segundo pavimento sobre a gruta, tendo assim realmente uma gruta dupla. Porém, somente o andar de baixo servia como local de sepultamento. Quando Rachem quis sepultar Adão, o corpo não entrava na gruta. Adão media 100 amot de altura. Rachem teve de dobrar o corpo para que coubesse na gruta. Foi chamada de Macpela dupla, porque Rachem dobrou o corpo de Adão. Apesar de a gruta ser pequena, Rachem queria que Adão fosse sepultado lá por ser um lugar sagrado. Não só Sara foi sepultada nesta gruta, como também seu marido Abraão, mais tarde, quando faleceu. Isaac e sua mulher Rívca também seriam sepultados lá. E assim o foram Jacove e uma de suas esposas, a Leia. Outro casal havia sido enterrado na gruta de Macpela, muito antes o primeiro homem, Adão e sua esposa, Ravá. Como os sepultados da gruta eram casais ou duplas, a Torá a chama de Macpela, significando a gruta dos duplos. Então vamos voltar lá para o texto. Agora vamos para a negociação. Essa negociação ela é bem interessante. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, hitita, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está diante dos olhos dos filhos do meu povo. Te dou, sepulta a tua morta. Olha o plano do cara. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron e aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve
ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Depois eu vou falar quanto dá 400 ciclos de prata. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Maré, o campo e a cova que ele estava, e todo o alvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou a Abraão a possessão diante dos olhos dos filhos de Et e todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Por que Abraão fez questão de comprar esse campo? Porque mais tarde, ele poderia ser tomado. Não, que é isso? De boca? Não. Houve uma assinatura, escreveram, lavrou-se uma escritura, onde aquele campo realmente pertencia, a Abraão. Abraão pode ter dito a Hebron, olha, essa terra é minha por herança, Hashem me deu, eu vou enterrar e acabou, a terra é minha. Mas ele não tomou posse ainda da terra, ela foi prometida. Então Abraão fez tudo direitinho, conforme o combinado com o Eterno, assim possamos dizer. Capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e Adonai havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Vamos entender essa expressão. Naquele tempo as pessoas juravam por tudo que era sagrado. Se juravam pela Torá, se juravam pelo... E, apesar da Torá não ter sido ortogada ainda, o que era que existia de sagrado e que o Eterno pediu a Abraão? A Brit Milá, ou seja, a circuncisão. No original, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Não está assim lá. Então, o que está no original é, segura a tua Brit Milá. Segura o teu órgão genital. Segura aí o teu órgão genital, que é o que tu tem de mais sagrado, é a Brit Milá. Foi o pacto que tu fizesse com o Eterno. Abraão manda ele segurar a dele, não é a de Abraão. Segura aí na tua Brit Milá, na tua circuncisão, e jura-me que tu vai fazer conforme eu pedi. E é assim que o texto deve ser entendido. Para que eu te faça jurar pelo Adonai Elohim dos céus e Elohim da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos Hananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaac. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei o quê, Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. E Adonai Elohim dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da casa da minha parentela, e que me falou
e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu Melahim adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Enviará o anjo. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre para meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, Arã Naharahim, Arã dos 2 rios, para a cidade de Naor. Mesopotâmia, né? O rio Eufrates, Tigre e Eufrates ali. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Os sábios dizem que esta viagem duraria 3 dias, ou seja, dura 3 dias. E Eliezer, ele levou apenas 3 horas para chegar no lugar. Como o milagre já estava acontecendo. E disse o Adonai Elohim, de meu senhor Abraão: dá-me hoje, Eliezer pensando consigo e orando ao Eterno, né? Ô Adonai Elohim de Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor, ao meu mestre, né? O meu senhor Abraão, porque senhor é Baal, né? Senhor quer dizer, Baal quer dizer senhor, ou seja, dono, possuidor. Né? Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar águas. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe também, e darei também aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu senhor, com o meu mestre, com Abraão. As pessoas gostam muito de fazer juramento e fazer provas, né? Não é isso que acontece? Fazer prova. A prova de Eliezer aqui não dependia nem de aspectos, né, digamos assim, da natureza, né, ou dele mesmo, né, mas sim de uma pessoa, ou seja, foi uma prova muito difícil. Foi uma prova muito difícil. Por exemplo, a pessoa pode dizer assim: se amanhã fizer sol, eu me caso. Pô, vai fazer sol de todo jeito. Aí, se chover, aí não vai se casar. O tempo está acima da vontade, né? Não pode, isso não deve acontecer. Então, o que é que os sábios falam, né? Da escolha de Rivka? Vamos continuar mais um pouco a leitura e depois a gente fala como isso se sucedeu. E sucedeu o que? Versículo 15 do capítulo 24, certo? Versículo 15 do 24. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rivka, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Nahor, irmão de Abraão, saiu com seu cântaro sobre o seu ombro. Geralmente Rivka não faria isso, porque ela era filha de um governante da região. Quem faria isso eram as servas, mas nesse dia Rivka achou por bem de ir buscar água. E a donzela era muito formosa à vista, virgem ao mar. Ao mar. Existem 2 palavras para virgem. E virgem ao mar, ou seja, virgem, né? Porque nunca foi desposada. A quem homem não havia conhecido, e desde a fonte, e encheu o seu cântaro e subiu.
desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. Já chamou o cara de senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Você sabe, camelo com sede, você sabe quantos litros de água o camelo bebe? Dizem que é 100 litros de água. 100 litros de água, 10 camelos, ou seja, uma caixa de 1000 litros. Os sábios dizem que Rívika não precisava baixar o cântaro, a água vinha até o cântaro dela, mas dessa vez ela teve que baixar para passar na prova. E o homem estava admirado de vê-la, versículo 21, calando-se para beber, e o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se Adonai havia prosperado a sua jornada ou não. Aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um presente de ouro de 0,5 siclos de peso e 2 pulseiras para a sua mão do peso de 10 ciclos de ouro. Parar aqui e vamos entender como é que os sábios desenrolam isso, porque esse ciclo de ouro e essas 2 pulseiras tem muito a ver com o que vai acontecer no futuro. Eliezer tirou do bolso um aro de ouro com um diamante e 2 braceletes de ouro, cada um pesando 10 shecalim, e colocou-os nos seus braços. Estes presentes eram uma profecia sobre o futuro. Demonstravam que Rívika se tornaria a mãe do povo judeu. O diamante de 0,5 shekel, esse 0,5 shekel, lá na frente, numa paraxá, lá na frente, a gente vai estudar sobre ele. Mas aqui já tem uma indicação, do que vai acontecer. Indicava que cada judeu contribuiria ao Beit Hamikdash com 0,5 shekel por ano. A gente vai chegar lá, quando Moshe pede para fazer lá o Beit Hamikdash, ele só pede 0,5 shekel a cada judeu, a cada hebreu. Eles contribuem com 0,5 shekel todo ano. Os 2 braceletes que os judeus receberiam são as 2 tábuas, e o peso de 10 shecalim indicava que sobre essas tábuas os 10 mandamentos seriam gravados. As midrashes do Eterno são bem interessantes, Tudo bem programadozinho, o Eterno não deixa escapar nada. E com o olho microscópico é que a gente consegue entender essas revelações na Torá. Por isso que Yeshua diz assim: a Torá do Eterno é eterna, ela não passa, ela é eterna, a Torá do Pai é eterna. Rabi Shimon ben Elazar relatou, isso aqui é o Rabi, uma história do Rabi. Encontrei uma mulher que era mais rápida para responder que eu. Certa vez, andando pela estrada, cheguei a um poço e encontrei uma moça enchendo o cântaro. Por favor, minha filha, pedi, deixe-me de beber. Ela disse: beba. Respondeu ela: beba. Também darei água ao seu burrico, o jumentinho dele, e deu água lá para o burrinho. Bebi. E ao partir disse-lhe: olha só, obrigado, minha filha. Você agiu comigo como Rívika fez com Eliezer. Mas você, ela replicou, não agiu comigo como Eliezer fez com Rívika.
Claro, né? Ela esperava 2 braceletes de ouro, né, e um diamante. É muito interessante essa, essa história do Rabi. Vamos lá, vamos ao texto agora, continuar no texto. Eliezer não tocou na comida antes de terminar a missão para a qual seu mestre o enviara. Vamos lá ao texto. E aí, depois de dar os presentes a Rívica, né, ele disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse-lhe: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Nahor. Disse mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou a Adonai, a Hashem, e disse: bendito seja Adonai, o Elohim de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, ó Adonai, me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rívica tinha um irmão cujo nome era, aqui diz Labão, né? Mas Lavan, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rívica, que dizia: assim me falou aquele homem, foi ter com um homem que estava em pé junto aos camelos à fonte. Ou seja, ele passou na frente do pai dele. Ele disse: entra, bendito de Adonai, né, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. O que é preparar a casa? Ele sabia que um servo, ou ele achava que poderia ser Avraham, né, não entraria numa casa que tivesse cheia de ídolos, e eles eram adoradores de ídolos. Eles não entrariam nesta casa. E ele tirou todos os ídolos, né, para que o homem entrasse, no caso Eliezer. Então veio aquele homem à casa, versículo 32, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele, ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala então. Disse: eu sou o servo de Abraão, né? E Adonai abençoou muito o meu senhor, de maneira que fui engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentas. Ou seja, Lavão olha assim para o servo, e depois, se o servo se veste assim e anda com esse monte de ouro, imagina o seu senhor, né? O que é que ele tem? E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz a um filho, a meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos Hananeus, né, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me guiará a mulher? E ele me disse: ó Adonai, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará em teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento
quando fores a minha família, e se não te derem livre, serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Adonai Elohim de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja pois que a donzela que sair para tirar água, a água a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água e do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que Adonai designou ao meu filho, ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rivca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço-te, dá-me água de beber. E ela se apressou e baixou o seu cântaro e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também aos meus camelos. Vamos parar aí no 47. Vamos ver lá o que é que os sábios dizem sobre, sobre os encontros de Rivca. Eliezer não tocou na comida antes de terminar a missão para a qual seu mestre o enviara. Sentaram-se então para a refeição, que era o banquete de noivado. Betuel pusera uma dose de veneno na comida servida a Eliezer. Betuel era safado, era um transgressor da Torá, dos mandamentos do Eterno. Ele conhecia, os mandamentos, mas não cumpria. Ele era idólatra. Então ele colocou um veneno na comida de Eliezer, com a intenção de matá-lo e apropriar-se de suas posses, ou seja, dos camelos, dos bens. Porém, enquanto Eliezer falava, o anjo que o acompanhava trocou seu prato com o de Betuel. Betuel comeu e morreu naquela noite. Isso tem muito que se encaixar. Assim, a história do anjo que trocou, bababá, a gente sabe que é uma midrash, mas que Betuel morreu, sim. E agora, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que Betuel merecia morrer? Betuel era depravado, era o depravado governante da região. Reivindicava o direito de primazia sobre cada moça que estava prestes a se casar. Você sabe que naquele tempo existia isso, ou seja, a menina ia se casar, mas ele era o cara que ia tirar a virgindade da menina antes dela casar. Ele reivindicava isso. Em todo o país, em toda a região, ele fazia isso. Quando o povo ouviu sobre o noivado de Rivca, disseram, agora veremos como age com sua própria filha. Se fizer com ela o que faz com as nossas filhas, bem, tudo bem. Agora, se tratá-la de maneira diferente, o mataremos, e a toda a família. O anjo matou Betuel na noite do noivado, a fim de impedir a tragédia. Ou seja, sabe-se lá o que é que ele ia fazer, se ele ia tirar a virgindade da filha, ou se não, se ele não, morreria toda a família, porque a comunidade já estava de plantão para fazer isso, esperando. Então ele morre antes de tudo. Quando Rivca e Eliezer chegaram às vizinhanças de Abraão, a Eretz e Canaã, Isaac estava juntamente voltando da reza do Minhá. Ele sempre rezava num certo campo onde havia silêncio e podia encontrar-se bem, onde foi o local propício onde as preces de Agar tinham sido respondidas. No paraxá anterior a gente estudou sobre isso. E foi lá que Isaac fora para rezar. Mesmo antes que ele rezasse, suas necessidades foram respondidas e sua noiva já estava se aproximando, como consta no versículo de Yeshayahu 65:24, Isaías 65:24. Antes que clamares a mim, eu responderei. Terem e Ikral Vaini e Ene. Então vamos ao texto. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha?
filha, ele tá aqui relatando o que ele conversou com ela lá no poço. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filha de Nahor, de quem lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei a Adonai e bendisse a Adonai Elohim de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para meu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade ao meu senhor, fazei-me saber, e se não também amo, fazei saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Lahã e Betuel, e disseram, o Adonai procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rivca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito Yeshua. Ou seja, Lavã falou primeiro, né? E Betuel confirmou. Lavã está na frente aqui, o filho é quem fala, né? E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante de Adonai, e tirou o servo joias de prata e joias de ouro, e vestido e deu a Rivca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Aqui deixa bem claro que nenhuma mulher ela casa sem o consentimento dela. E nesse tempo já, né? Ou seja, eles perguntam, e ela, né? Ela escolhe, se ela for contigo, ela vai, né? Se ela não quiser, ela fica. Ela é quem decide. Então comeram e beberam, e ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse, deixa-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e a sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. É aqui que ela vai escolher, né, ir com ele. Ele, porém, lhe disse, não me detenhas, pois Adonai tem prosperado o meu caminho, deixa-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhe, né? E chamaram a Rivca e disseram-lhe, irás tu com este homem? Ela respondeu, irei. Se ela é besta, né, de não ir. Então despediram a Rivca e sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rivca e disseram-lhe, a nossa irmã seja a mãe de milhares de miriades, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Olha só o que é uma bênção tramada. E Rivca se levantou com suas moças, e subiu sobre o camelo, e seguiu o homem, e tornou aquele servo a Rivca, e partiu. Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou-se os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Ou seja, Eliezer tirou 3 horas de viagem de novo. Rivca também levantou seus olhos e viu Isaac, e desceu do camelo. E disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Olha só o que uma mulher decente, o que uma mulher de caráter, que tem caráter, faz. Pegou o véu e se cobriu. Aprendam, mulheres. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rivca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Ou seja, fazia 3 anos que Isaac lamentava a morte da sua mãe, tanto que Abraão disse, arruma uma mulher para esse cara, para ele acabar com essa choradeira. Mais ou menos isso, né? E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Queturá. Quem será Queturá? Vamos ver quem é Queturá. E deu-lhe a luz Zinra Roxá. Ou seja, Isaac disse, eu tenho uma mulher agora, e meu pai está viúvo, meu pai não tem mulher, vamos atrás de uma mulher, vamos achar uma mulher
para Abraão, né? E deu-lhe à luz a Zinra, Yorxá, Medá, Midian, Isbaque e Suá. E Yorxá gerou a Sebá e Dedá. E os filhos de Dedá foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Hanoque, Abidá e Adá. Eldá. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda despediu-os do seu filho Isaac, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, enterrado lá na caverna de Macpela, na gruta. E Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Sorrã, hitita, que estava em frente de Manré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, e ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Até hoje está lá, tá? Está lá em Israel. As pessoas visitam essa gruta. Não pode chegar perto, não pode entrar, só por fora. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, e ali está sepultado Abraão e Sara e sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Elohim abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço do Beer Lahoi. Esta, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiot, depois Quedar, Adibel e Mibsam, Misma, Duma, Massá, Hadad, Tema e Etur, Nafish e Quedamar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelos quais vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, de 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá de Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria, Ashur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. A paraxá termina aqui no versículo 18 do capítulo 25, e aí nós vamos, destrinchar tudo isso que os nossos patriarcas viveram através das palavras dos sábios. Os nossos patriarcas instituíram as 3 preces diárias. Avraham, a oração matutina, bem cedo, de manhãzinha, é a Shacharit. Yitzhak, a oração da tarde, a Mincha. E Yaakov, a oração noturna, a Arvit. Eliezer levou Rivka a Avraham, e Isaac relatou-lhe todos os milagres, e lhe sucederam o seu mérito. Isaac enlutara-se por sua mãe pelos últimos 3 anos. Sempre que entrara em sua tenda e via que estava escura, ficava desalentado. Isaac levou Rivka para a tenda de Sara. Percebeu então que ela era uma mulher justa, como fora sua mãe, pois novamente a luz ardia da véspera de um Shabat até o seguinte. A massa era abençoada, de modo que sempre havia suficiente, e a nuvem de Hashem pairava sobre a tenda, tal como acontecia durante a vida de Sara. Sara era meticulosa na observância das 3 mitvot, dada especificamente às mulheres: acender as velas no Shabat, separar o halá
da massa e cumprir as leis relacionadas à pureza familiar. Em troca, Hashem a recompensou com 3 bênçãos. Por ser cuidadosa em tirar a halá da sua massa, foi abençoada. Como recompensa por cumprir a mitzvah de acendimento das velas, suas luzes a dia da véspera do Shabat até o próximo. Por seguir as leis de Nidá, a nuvem de Shekinah pairava sobre sua tenda, pois o estado de pureza atraía a presença divina. Todos os 3 sinais reapareceram para Rivka, porque ela cumpria essas mitzvot com a mesma exatidão de Sara. Yitzhak estava feliz por ter encontrado uma esposa digna. Abraham casa-se novamente com Agar. Keturá era Agar. Vamos destrinchar isso aí agora. A Torá relata que Abraham desposou uma mulher de nome Keturá, mas na verdade casara-se novamente com Agar. Se Keturá era a mesma pessoa que Agar, por que a Torá atribuiu-lhe um nome diferente? Após ter deixado a casa de Abraham, Agar voltou à idolatria da casa de seu pai. Mais tarde, porém, fez plena e sincera techuvá, retorno, mudando completamente sua personalidade. Hashem então deu-lhe o nome de Ketura. Este nome foi escolhido por indicar seus atos positivos. Ela segurou-se e absteve-se de relacionar-se com outros homens durante todos os anos em que esteve separada de Abraham. Keter isolou-se. Vai ter um ajuntamento do nome aí. Keter isolou-se. Seu nome também implica que seus atos eram doces como o incenso. Ketoret, incenso. Hashem sabia que ela merecia reunir-se a Abraham. Ao casar-se com Ketura, Abraham não a levou para a tenda de Sara. Nenhuma outra mulher, exceto Rivka, entrou na tenda. O falecimento de Abraham. Abraham morre quando já era um ancião com tudo o que podia desejar. Viu inclusive seu filho Ismael fazer techuvá antes de morrer. Hashem prometera que Abraham viveria até uma idade muito avançada. Se Abraham tivesse vivido até os 180 anos, como Hashem o predestinara, teria visto seu neto Esav tornar-se adúltero, o filho de Yitzhak, e assassino. Portanto, Abraham faleceu 5 anos antes de sua hora, quando Yaakov e Esav contavam apenas 15 anos de idade. E Esav ainda não demonstrava sua perversidade abertamente. Esav é Esaú. Antes de Abraham falecer, Hashem mostrou-lhe a porção que o guardava no mundo vindouro, o Olam Rabá. E Abraham partiu deste mundo tranquilo e feliz. Hashem mostra aos tzadikim a futura recompensa antes de falecerem, para que sua alma fique mais à vontade ao partirem. Um dos alunos de Rabi Shion Bar Yochai, deixou Eretz Israel e ficou rico. Aqui a gente vai entrar no Midrash. Seus colegas o invejaram e também deixaram a Eretz de Israel, a terra de Israel, a fim de melhorar, de amealhar fortuna. Rabi Shimon Bar Yochai leu seus pensamentos, conduziu-os a um vale de Miron. Lá deteve-se e rezou a Hashem para que ele realizasse um milagre. Clamando, vale, vale, encha-se de moedas de ouro. Uma torrente de moedas começou a jorrar do vale. Os alunos estavam boquiabertos. Se seu coração busca fortuna, ei-la, disse Rabi, Shimon, aos alunos. Cada um pode pegar o quanto quiser, mas saibam de uma coisa: quem pegar agora diminuirá sua porção no mundo vindouro. Entendeu a Midrash? Yitzhak e Ismael sepultaram Abraham na gruta de Macpela, ao lado de Sara. Hashem recompensou Ismael por ter vindo do deserto especialmente para prestar as últimas honras
a respeito de seu pai, em respeito a seu pai também. Em retribuição, Rachem honrou enumerando progenie de Ismael nos últimos versículos desta paraxá, como nós lemos, né? Os seus descendentes. Os louvores a Abraão, quando Abraão faleceu, todos os grandes povos dentre as nações enlutaram-se. Ai do mundo que perdeu seu líder, e ai do navio que perdeu seu capitão. Durante sua vida, Abraão rezara por mulheres estéreis, e estas engravidaram. Pelos doentes, esses ficaram curados. Até os navios navegando no longínquo oceano foram salvos pelos méritos de Abraão. Apesar de o mundo inteiro negar a existência do Elohim, do Criador, Abraão conseguiu ser o único em sua crença e afirmar a onipotência de Rachem. Por causa disto, foi chamado de Abraão Haivri, o hebreu, significando o homem que permanece de um lado, Ever, lado, enquanto o mundo inteiro une forças contra ele. Quando Abraão morreu, Rachem o louvou da seguinte maneira: Abraão foi um tzadik, um justo, tão grande que se não fosse por ele, eu não teria criado o céu e a terra. Por 2000 anos, após a criação do mundo, Rachem estava aborrecido com as pessoas que adoravam ídolos. Quando Abraão nasceu, Rachem se alegrou, pois Abraão ensinou dezenas de milhares de pessoas a servirem-no. Abraão sabia curar doentes com diversos tipos de remédios. Segulut. Acima de tudo, curava aqueles cuja mente estava doente e os que não acreditavam em Rachem. Ele os ensinava a acreditar no Criador. Abraão foi posto à prova por Rachem 10 vezes e passou por todas as 10 provas. Compreendeu e seguiu a Torá muito antes dela ser ortogada, ensinando-a a seus filhos. Não houve um só dia em que sua vida em que não tenha realizado um ato de Kiddush Rachem, santificar o nome do Divino. Que a vida de Abraão, né, seja um exemplo para nós, né, que possamos nos espelhar nele, né, e praticar os atos de justiça que Abraão praticava. Pois é esses atos de justiça que Abraão praticava que Yeshua veio planificar, deixar bem mais claro: olha, vocês têm que ser como Abraão. Né? Todo o ensinamento de Yeshua é a Torá. Né? Não fugiu em nada da Torá. Né? Então, fica aí a paraxá. Hoje não teve parte, ela é um pouco menor do que as outras, então foi de uma vez só, uma parte só, né? Graças ao Eterno, graças a Elohim, o Criador dos céus e da terra. Mais uma paraxá, um Shabbat Shalom para vocês, e aí vai a bênção sacerdotal, né? A Birkat Kohanim, que não é para mim. Quando você recita Birkat Kohanim, você está recitando para os outros, né? Ao mesmo tempo você recebe porção dobrada da Birkat Kohanim, né? Yevarechecha Adonai veish mirecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka Itzah Adonai panavelecha, Veyaser lecha Shalom. Amém. Elohim Melech Neman. Elohim é rei fiel eternamente. Até o próximo vídeo. Um Shabbat Shalom para todos.